que vem do alto, não a terrena, animal e diabólica. Muitos não estão mais procurando do Senhor, buscando em Cristo, que é o próprio Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem a sabedoria. Se você tem o Espírito Santo, você tem o que? A inteligência. Mas você tem que agradar o Espírito Santo. Você tem que andar segundo o querer de Deus, segundo o operar de Deus. Se tu está no Espírito, você vai andar segundo o Espírito. Se você está andando segundo o Espírito, você está andando segundo o quê? O querer de Deus. Glória a Deus. Amém. Quando o homem põe o eu e passa na frente, aí não tem como Deus operar. Porque o nosso Deus é um Deus, irmão, muito amoroso. Um Deus muito carinhoso. Ele dá livre-arbítrio. Ele não vai te obrigar a fazer o que você não quer fazer. Aleluia. Não é isso? Ele dá livre-arbítrio. Tem o lado direito e o lado esquerdo. Você quer ir para onde? Ele não vai te obrigar a ir para um lado. Ele fala, se andares comigo, vai andar na luz. Se andares sem mim, vai andar onde? Nas trevas. E quem anda em trevas, meu querido, não anda em Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje é o culto de Santa Ceia, irmão. Hoje é o culto focado na morte e na ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Deu a vida por nós naquele Calvário. Derramou seu sangue por nós naquele Calvário. Os irmãos que me conhecem aqui sempre sabem, todos os cultos eu falo, vamos adorar como se fosse o último culto da nossa vida. É, Senhor, dessa forma. Porque o dia de amanhã só pertence a Deus, não é assim? Verdade, Deus. O homem faz vários projetos e planos, mas é Deus quem dá o, como é que fala? O fundamento, o firmamento. É Uma isso? palavra. Vamos falar assim, fica mais bonito, né? Eu tenho muitos projetos. Meus projetos de plano vai para 5, 6 anos. E se Deus falar, ainda essa noite eu quero a sua alma. E aí? Será que eu vou ter alguma coisa para oferecer para Deus? Aleluia. Não, amanhã eu vou orar mais, amanhã eu vou jejuar mais, amanhã eu vou examinar mais a Bíblia. E se amanhã eu não tiver para fazer tudo isso? Aleluia, Jesus. Quando voltar ele, será que será alguma coisa? Então, irmãos, glória a Deus, eu vou fazer essa oração. E o nosso querido presbítero Giovanni, presbítero, né, irmão? Sabe inútil do Senhor. Presbítero Giovanni. É inútil mesmo, é presbítero, não é assim, pastor? Sabe inútil do Glória a Senhor. Deus, amém? Vamos fazer essa oração e você traz essa palavra de abertura para nós, amém? Amém. Glória a E Deus. depois nós vamos dar continuidade no culto. E o pastor aí prepara uma mensagem no final, para depois nós entrar na Santa Ceia. Como é que é o nome dele? André, André, rapaz, esse nome me persegue, né? irmão de Pedro. Não é presbítero, não é pastor? Não, Isso, mas né? aí não tem nada a ver. Mas esse não tem nada com o outro lado, não, né? Aí é o Então discípulo, vem aqui à frente. 12 aí, ó. Aleluia. Presbítero Giovanni, vem à frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Acho que tem que ter, né? Está na Bíblia ali, ele mesmo deu um para apóstolo, né? Profeta, evangelista também. Glória a Deus, vamos fazer essa oração. Ele vai trazer essa mensagem de abertura aqui. Depois nós vamos dar continuidade nos cultos. Tem mais irmãos para chegar, o presbítero Flávio nunca foi chegar atrasado, não sei qual Ele não vai mistério. vir. Vai não? Não. Aconteceu alguma coisa? Ele falou assim que nem ele, esse ano não vai conseguir vir, que eles estão acho que eles vão fogo lá e catar ele. Ah, tá. Aleluia. Glória a Deus. Então, Senhor nosso Deus, Pai querido, amado e poderoso. Sim, poderoso Deus, a gente é o servo, milagre. Aleluia. Deus, a tua palavra na vida, desse Senhor, no meio de nós. Deste culto de Guia Santa esse Ceia. culto, meu Pai. Desse culto Como o rumo, a direção dele, meu Pai. Aleluia. Revela o culto, o nome que está escondido, meu Pai. Traz a Deus, traz a o boa. poder na Em graça nome do Senhor Jesus, porque só o Glória. Senhor que é Deus, aleluia. que Santo tem um Deus, poder na terra, aleluia. neste lugar, neste momento, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é o governador do céu e da terra, aleluia. O seu filho é nosso, faz remover, em nome do Senhor Jesus, entra providência, saúde, aleluia, toca esse cenário, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Em nome do encontre, Senhor Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Deus precisa te usar. Aleluia. Glória a Paz Deus. do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Amém, glória a Deus. A alegria está retornando aqui, tá com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor Reginaldo, irmão Renê, sua Amém. esposa, irmão Lucas, que tem nos acompanhado aí na obra do Senhor Jesus, pela misericórdia e graça. Nós não podemos fazer nada sem a virtude do Espírito Santo e a graça de Jesus, e a beneficência de nosso Deus. Vamos aqui em Atos, irmãos, abrir capítulo 15. Atos 15. Deus Vamos meditar a palavra do Senhor Jesus. Esse dia eu estava pregando lá no Pátio Arariba e passou um rapaz dentro do carro e falou: vai trabalhar, vagabundo. E mal ele sabia que eu estava já trabalhando para o Senhor Jesus. Porque Glória a Deus. o homem carnal ele pensa que trabalhar é só quando recebe dinheiro, tem salário.
tem gorjeta, mas a nossa recompensa é lá na eternidade, coisa que eles não compreendem. Aleluia. Estamos avisando para eles não serem condenados ao inferno. Versículo 26. Isso. Diz assim a palavra do Senhor: homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Amém? Amém. Então, esse versículo apenas, irmãos. A gente pode ir assentar em nome de Jesus. O livro de Atos é um livro bem conhecido, principalmente homens que Deus encaminhara a sua obra missionária. O próprio Espírito Santo separa homens, escolhe, levanta, destina, predestina e capacita e também justifica pelo seu sangue. Jesus chamou as coisas loucas, as vis, as desprezíveis, aquelas que não são, que não têm oratória boa, não têm eloquência, qual muitos por aí têm, mas Jesus escolheu aquelas coisas que não são, para confundir e aniquilar aquelas que pensam que são alguma coisa. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então Deus é um Deus de poder, Deus diferente, é um Deus que Ele, quando escolhe e separa, o homem, por mais que tenta apontar, criticar, tentar paralisar aquilo que Deus começa, jamais ele vai conseguir. Então, quando a gente vê o retrato da igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja que tinha o fundamento ao seu coração de anunciar o propósito da ressurreição de Cristo e dar com grande poder o testemunho da ressurreição e o nome de Jesus Cristo anunciado entre os gentios, os judeus e todos os confins da terra. Ela tinha um propósito, tinha um objetivo. E é interessante quando a gente vê a história dos apóstolos, você vê que eles não preocupavam com o que eles estavam fazendo aparentemente aos olhos humanos. O intuito deles era de sempre anunciar, dar testemunho da ressurreição. Por mais que se levantava homens à esquerda e à direita para tentar parar estes homens de Deus, o Espírito Santo de Deus que falava nos seus lábios, nas suas bocas, dava tanto testemunho. Então eles tinham a confirmação do Espírito Santo e o próprio Deus abria as portas ao coração daqueles que iriam receber a salvação de Jesus Cristo. Então quando homens como Paulo, Barnabé, Silas, Pedro, Timóteo, Tito e entre outros apóstolos, eles deram as suas vidas. Paulo, ele escreve numa das cartas, ele fala que eles não tinham a sua vida como preciosa, mas precioso era anunciar Jesus. Então, irmãos, a gente quando sai de casa, é como diz a Bíblia, a gente é levado como ovelha ao matadouro. Nós somos entregues todos os dias à morte, por amor ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu saio de casa para pregar o Evangelho, eu sei que aonde eu estou entrando, aonde o Senhor está me levando, porque lobos cruéis, lobos devoradores, pessoas que odeiam, na verdade, a luz. Então elas não aceitam, por mais que você não esteja lá afrontando diretamente a religião dela, ou falando alguma coisa a respeito. Então ela, por si própria, a palavra de Deus, se ler, falar, já gera ódio no coração das pessoas. E elas pensam que você expor o que Jesus mandou fazer e falar, elas não aceitam mais. Então, Paulo e Barnabé, Silas, eles homens que expuseram as suas vidas por amor ao Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu tenho... Glória a Deus, aleluia. Esse dia até comentei com o irmão Lucas a respeito de nós como igreja secundária aqui na terra. A igreja primitiva, irmãos, eles tinham tudo em comum. O pensamento e o foco deles era de ganhar almas e anunciar Jesus. Amém. Só que os sinais, os prodígios, as maravilhas, era a consequência daquilo que eles estavam fazendo diante de Deus. E não diante dos homens, para aparecer ou mostrar que são alguém ou alguma coisa. Então, quando você vê por onde eles passavam, até a sombra de Pedro ressuscitava, curava, expulsava enfermos, demônios. Então, o poder do Evangelho que sobre a vida daqueles homens era tamanha que sinais eram notórios. Por todas as partes, eles davam testemunho à ressurreição de Cristo Jesus. Então, surgiu um grande alvoroço a respeito deste caminho, da graça de Deus.
Então eles tiveram que ajuntar os anciões e os principais sacerdotes do povo para poder tentar entender o que estava acontecendo com Paulo e Barnabé. O próprio Espírito Santo, no capítulo 13 de Atos, separa Paulo e Barnabé para uma missão: ganhar almas e ir atrás das vidas. Então, o Espírito Santo, que no meio daqueles homens tinha profetas, tinha homens de Deus, só que o Espírito Santo de Deus falou assim: separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho preparado. Então Deus separa. Eu me lembro que quando o Senhor me chamou para pregar a sua palavra, ainda dentro de uma denominação, e irmãos, eu sempre fui assim bem claro naquilo que Deus ele faz. Então Deus, ele uma certa noite, ele tinha me avisado que eles ouviam a minha palavra, a palavra que Deus mandava eu pregar, e eles recebiam como tangeira, se não me engano a palavra que fala Ezequiel. Então, e aí eles saíam pelas portas, pelas casas, falando mal daquilo que Deus mandava fazer e falar. Então, irmãos, pode ter uma certeza, pode ter convicção, porque quando o homem de Deus faz aquilo que Deus manda, segundo a sua palavra, Deus se responsabiliza. Então, ninguém, irmão, vai ficar ileso. Então, Deus avisa, Deus ele fala, Deus fala no nosso profundo, no nosso coração. Então, Deus me falava naquela noite, eu no meu trabalho, que eles estavam falando mal de mim pelas portas e se reunia nas casas para falar mal. Só que Deus falou que ele saberia que houve profeta no meio deles quando Deus tirar. Até então eu fiquei assim, mas Senhor, como assim? Aí passou tempos e tempos, até o dia que Deus mandou falar diretamente àquele homem e falar para ele o que estava realmente acontecendo. Ele não aceitou, me expulsou, eu e minha família, como os irmãos aí, o irmão René e o irmão Lucas conhecem. Então de lá para lá, irmão, o Espírito Santo de Deus me assoprou. Foi uma porta que Deus abriu. Porque fechar a porta de um ministério, onde você foi fielmente nas coisas materiais, fielmente nas coisas espirituais, porque o homem é assim, irmão. Quando você está ajudando, você está dispondo a sua própria vida para poder esforçar de alguma forma a retribuir aquilo que você faz pela obra do Senhor, você é bem visto. Mas o dia que você começa a andar como Deus quer, como o Espírito Santo de Deus ordena e guia, os homens não aceitam mais. Verdade, eles estão comichando os ouvidos. Então eles estão desviando o ouvido da verdade. Aí não aceita mais. Então quando Paulo e Barnabé saem para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, a graça de Deus, e anunciar a ressurreição, aí houve um grande alvoroço. Os judeus pensaram que Paulo estava indo contra a lei de Deus, ensinando a lei de Deus, mas contra a lei de Deus, profanando o templo santo do Senhor. Sendo que na verdade, depois que Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo. Então, aí teve que reunir eles e ver o que estava acontecendo. Aí vieram que não era nada além daquilo que estava escrito. Por isso que está escrito na Bíblia, irmão, nós não devemos ir além do que os profetas escreveram. Tudo que nós temos que falar, irmãos, um dia nós vamos se responsabilizar daquele dia diante de Deus. Cada um de nós vai ter que dar conta de todas as palavras e muito embora daquelas que nós deixamos de falar. Principalmente a verdade. Então, irmão, não interessa se ele é católico, se ele é evangélico. Então, a oportunidade que Deus me deu com aquela pessoa, possa ser que seja a última. Então, possa ser que seja aquele último momento. E se nós não falar o que está escrito, não, só porque, eu vou ofender a fé dela, eu vou ofender a religião dela. Não tem essa história, não. O que ela aprendeu, talvez não esteja baseado com as escrituras sagradas. Aí sempre há comoção no coração, sempre há reboliço na mente. Então ela começa a ficar confusa entre a graça e a lei, entre a salvação e a graça de Deus. Então não tem como, não. A gente tem que pregar o Evangelho. Homens que expuseram uma vida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então esses dias agora, irmãos, a gente está vivendo poucas pessoas que estão querendo mesmo sofrer por causa de Jesus. Dar a sua vida por amor a Jesus. Sai de casa, irmão, para pregar o Evangelho. Lá em São Paulo, o irmão René muitas vezes já acompanhou. E o irmão Lucas presenciou muito de perto também. Homens, irmão, não odeiam, não querem saber do Evangelho. Eles pensam que nós estamos indo para a rua condenar as pessoas, julgar as pessoas. Não é, irmão, a gente está indo avisar. Como Noé pregando, Noé construindo a arca, era uma simbolização do grande severo juízo de Deus. Só que eles não estavam querendo saber, eles queriam saber de diversão, de alegria, de casar, de divorciar. Eles queriam só saber de comprar e vender. E Noé estava lá, propositário à obra de Deus, na construção da arca. Até o dia que Noé entrou dentro da arca, eles não perceberam. Então nós também vai ser da mesma forma, irmãos. A Jesus vai voltar nas nuvens dos céus e a gente vai subir. Mas quem ficou
vai ter que passar pela grande tribulação. A graça, o Espírito Santo não vai estar mais aqui para poder ajudar alguém. Porque hoje o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente só está de pé, irmão, pela misericórdia do Senhor. Porque se Deus não tivesse abreviado esses dias, nem nós que somos escolhidos dele seríamos salvos. Por isso que a gente vê muitos se corrompendo. Muitos estão se deixando levar pelas coisas materiais. Deixando aquilo que Jesus prometeu, a vida eterna. Aquilo que é mais importante. O mais importante para nós, irmão, não é a família, se bem que isso é bem bênção de Deus, o trabalho, as coisas, mas o mais importante, a maior bênção que nós temos é a vida eterna, conquistada na cruz do Calvário. Então a gente não tem que dar valor, irmão, tem que sofrer, porque aqui na terra, enquanto nós vivemos aqui é só choro, só lágrimas, só sofrimento, as pessoas não nos compreendem, as nossas próprias famílias não nos entendem, quando a gente dá a nossa vida, oferece a vida para Jesus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, mostrar a Deus, demonstrar de alguma forma o amor que sentimos por Ele, causa escândalo em alguns, causa loucura em outros, as pessoas que estão ao nosso derredor não compreendem, porque parece loucura aquilo que Deus nos manda falar. Por isso que Deus mandou profetas por figuras. O profeta Ezequiel teve que comer bosta de animal, teve que comer para demonstrar aquilo que o povo de Israel estava fazendo com Deus, estava imundo. Então teve que, muitas vezes, Deus usar figuras como os profetas para poder mostrar para o povo, mas o povo está tão sério, não estava querendo saber de Deus, de conselho e aliança nova. Então é isso aí, irmãos, a gente tem que procurar andar na obediência. Então aqui, depois deles ter feito esse discurso aí os apóstolos viram por bem não dar nenhum encargo algum, para que sirva de peso. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Apenas algumas coisas que eles tinham que se abstenhar, se separar da fornicação, do sangue, das coisas sacrificadas aos ídolos e da carne sufocada. Se fazer isso, irmão, bem vá no seu caminho. Por isso que é bom a gente examinar as escrituras de dia e de noite, meditar, porque pouco a gente deva estar meditando nessa palavra. A gente às vezes passa mais tempo no WhatsApp, lá no YouTube, vendo as pregações, as próprias pregações da gente ou de alguém assim que você vê como pregando a palavra de Deus. Então é melhor examinarmos, porque o que tem aqui é mais importante do que curso de teologia, do que faculdade, do que isso e aquilo. É melhor o que sai da Bíblia. Forma. Aleluia. Então o Espírito Santo de Deus ensina, irmãos. Aleluia. Eu nunca precisei. Até um dia, nos tempos atrás, eu estava querendo fazer curso de teologia lá na Batista, só que aí Deus nunca permitiu, nem vai permitir, porque, irmão, quem nos ensina as coisas é o Espírito Santo. Verdade, dessa forma, Deus. Quantas vezes eu chegava do trabalho, eu trabalhava de coletor à noite, eu chegava 2 horas, 3 horas da manhã, eu ia dobrar o joelho, ler as Escrituras Sagradas e falar: Senhor, me ensina como o Senhor ensinou a Paulo, me ensina como o Senhor ensinou os demais apóstolos. Então, tudo que eu aprendi não é para me vangloriar, porque a minha glória, irmãos, é nas fraquezas, porque eu sei que eu não sou nada, Deus é tudo, eu não posso nada, mas Ele pode todas as coisas. Então a gente tem, irmãos, que buscar o conhecimento de Deus, a sabedoria, o entendimento, o discernimento do Espírito Santo. Se nós andar conforme o Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que um dia nós vamos chegar lá na Nova Jerusalém, na terra prometida. Santo Deus, aleluia. Nova celestial. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, que os irmãos sejam, em nome de Jesus, abençoados. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, né, irmãos? Está aí. E, como diz, né, a palavra do Senhor, tem um bom tempo já no Evangelho. E a geração que está nascendo no Evangelho, uma geração má, né? Geração perversa. Né? Mas não é culpa deles. Culpa de muitos que estão lá ensinando coisas errôneas, né? Andando de qualquer maneira. E eles crescem de qualquer forma, porque a criança vai beber o que você dá, vai comer o que você dá, né? E está nascendo uma geração aí, irmãos, aprendendo erroneamente de tantas coisas, né? Passei por vários ministérios, Deus permitiu e socorrer, entendeu? Para mim entender, eu via que estava errado, não batia na Bíblia, eu ia falar com o pastor presidente, se quiser continuar no seu cargo é assim, se não sai. Então me dá a benção, porque aí eu não dou. Eu falei, então tenha de Deus. Foi mais, a minha esposa era 7 ministérios. E estava indo na benção, quando chegava a reunião, ó, irmão, eu acho errado esse negócio aí. Jesus mandou nós fazer o quê? Pregar o Evangelho, anunciar a palavra. Aleluia. Né? E diz minha oferta só, agora vender água, vender isso, aquilo, irmão, para com isso. Aí, ó, chicote está lá na costa do
do pastorzinho, né? Aí é assim, irmão. E aí Deus pegou e colocou no coração 15 anos para fazer culto nos lares. E um dia de sábado aí, colocou missionário na nossa vida, colocou o presbítero agora, colocou o Lucas, colocou o Giovanni, pastor Provas. E Deus traz de longe e traz de perto. Tem dia que aqui está cheio, tem dia que está vazio, mas não falta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Missionário cara, oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Diga de cada homem e toda glória. Sério. Hoje ela Você quer Jesus, louvar comigo? Pega um aqui. Não, ela vai olhar daqui. 519. Só da igreja Papai do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele vai tocar o Lucas. Glória a Deus. Quando o Jordão passarmos unidos E entramos no céu, veremos lá, como a areia na praia, os remidos, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo poderá. Sim, tantos como a areia da praia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó que gloriosa vista será. Glória a Deus. Aleluia. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo poderá. Sim, tantos como a areia da praia. Santo é o Senhor Jesus. Lá na margem do rio Glória da a Deus. vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Ó que gloriosa vista será. Aleluia, Jesus. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos poderá. Sim, tantos como a areia da praia. Cristo Jesus, contemplados, coroados no céu, como está. Glória a Deus. Aleluia. Prostrados aos pés adorar. Oh, que gloriosa vista será. Deus poderoso. Glória, glória. Como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos poderá. Sim, tantos como a areia da praia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Como diz o presbítero Léo, é bênção. Brasil, é bênção, é maravilha. Criança, né? Glória a Deus. Perfeito louvor sai da boca das
Das crianças, né? Por isso que eu tento ser criança até hoje. A gente chega lá, né, irmão? Glória a Deus. Deus tem coisas grandes na nossa vida, irmãos. Aleluia. Deus é poder, Deus é vida, Deus é paz. Deus foi Jesus, né? Deus, Jesus e o Espírito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Deus. Glória a Deus. Deus tinha visão. Deus sentia dor. Deus passava prova. Deus passou fome. Jesus Cristo suou sangue. Foi tentado por Satanás. Foi desafiado. E ele diz assim: um homem que outrora se espelhou em Jesus Cristo e falou assim, ó: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Quem sabe? Quem lembra desse homem? Paulo, né? Sejam meus imitadores assim como sou eu de Cristo. Pregar o evangelho no campo. Outrora ele ouvia falar da pregação do evangelho, perseguia e prendia o povo. Aí mudou a história, Deus inverteu a situação. De perseguidor, de perseguir, né? De perseguidor ele passou a ser o quê? Perseguido. Não é assim? Ele pregava o evangelho aqui, sabia, ó, tá vindo a tropa. Aí Deus nunca deixa o servo dele ser pego despreparado. Ele fugia e ia para outra cidade. Pregava o evangelho lá de novo, vinha mais coisa errada, olha, pregava para 100, a palavra era lançada, mas se um aceitasse Jesus, era uma grande vitória. Glória a Jesus. E hoje está tudo tão fácil. O que o Giovanni falou, né? Está ali no YouTube lá, um pastor está pregando, você está julgando lá o pastor, não, ele errou aqui e tal, não. Penso eu assim, eu prefiro ir na Bíblia. Se ele errou ou não, aí é ele e Deus. Eu não gosto de fazer comparação, minha esposa é própria. Tem um pastor Gil que foi meu pastor por uns 8 anos. Nós conversamos muito da palavra de Deus. E ele é aquele pastor antigo, aquele raiz, sabe? Tem muitas coisas que ele enxerga que eu não concordo, só que eu não debato com ele. Eu não concordo. Por que será? Porque a geração dele é aquela geração raizona, antiga, sabe, irmão? Aquela bem antiga mesmo. Só que tem coisa que pra mim parece ser escândalo, né? Não precisa tudo isso, irmão. Só que eu vou o quê? Aprendendo. O Espírito Santo de Deus vai convencendo aqui, ó. É o Espírito Santo que muda de dentro para fora. Ele vai quebrando, porque outrora eu era um bandista, eu era um macumbeiro, eu era um feiticeiro. Estava sexta-feira aí, ó, nas beiras da água, fazendo trabalho com os orixás aí, enxugar capoeira. E eu via que o povo é mais prudente do que o povo daqui. Verdade. Os povos das trevas mais prudentes do que da luz. Você está entendendo? Eu mesmo, graças a Deus, nunca tinha vício de bebida, de fumo, nada. Mas o orixá que vinha sobre a minha vida falava, eu não podia tocar em cigarro nem em cerveja. Eu não podia. Olha só para vocês verem. Lá de dentro, do centro. Tem regra e aquela regra o povo seguia assim, ó. Agora quando é com Jesus parece que a tentação é maior, né, irmão? Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Glória a Jesus. Vocês estão entendendo o mistério? E hoje em dia, irmãos, as igrejas, eu vou falar, as igrejas não estão dando esse ensinamento, irmãos, categórico, um ensinamento profundo, eficaz para a nova vida. Eles só falam em dinheiro, em verba. Só isso, só em dinheiro, em verba. A salvação é individual. Se eu for para o céu, se eu não for para o céu, eu só estou falando da Bíblia aqui, ó. Pega um versículo só, né? E nesse versículo é aquele que fala mais bonito. Dá e você, como é que é? Dá e você será dado. Dá e você será dado. Está entendendo? Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Então vem, irmão. Vem buscar aqui. Pode vir. Mas não explica o contexto dessa palavra. Está falando dos dons de Deus, está falando de buscar, chegar mais a Cristo, não é assim, irmão? Ter uma amizade com Jesus. Tinha 2 que dormiam, né? Encostados assim nos peitos de Jesus Cristo, né? Quem lembra aí? Tinha João. Mas era João. Encostado no peito de Jesus. Olha aí. Que honra é essa, né, irmão? E no meio deles tinha quem ali? Um traidor. No meio dele tinha um traidor. Só que ele foi nascido para aquilo ali. Estava escrito na Bíblia. Então isso tem que acontecer. Na nossa família, Jesus falou que nossos inimigos seriam nossos próprios familiares, irmãos. Então é uma profecia, está aqui, ó, explicado. Aleluia. Então tem fato que no nosso meio foi revelado aqui, que aqui do meio veio irmão da Deus de Amor. Acho que você estava no dia, veio um casal da Deus de Amor aqui nesse tempo, não sei se levantar. E Deus usou a irmã, pastor, aqui do meio vai levantar pessoas contra ti, viu, pastor?
Aqui do meio. Daí a própria pessoa falou, misericórdia, que é isso? A própria pessoa. Não passou o quê? 15 dias, né, filho? 15 dias começou já chicote daqui, paulada de lá. Porque costumou só ouvir aquela palavrinha, sabe, irmão, assim, ó. Passar aquele gelzinho cola assim e deixar bonitinho, só, mas quando vem a palavra mesmo assim, ó, aí ninguém aguenta. Por isso que nós amamos esse Deus. Porque o verdadeiro cristão, ele não aceita o quê? Uma exortação, mas também aceita o quê? Uma correção. Feliz mais sou eu numa correção do que numa exortação. Prefiro eu chorar nos pés do Cristo, irmão, do que se alegrar no mundo. Muitos não entendem ainda, muitos não compreendem, igual tu falou. Minha esposa mesmo chegou o tempo de ela falar, você ama mais a Bíblia, ama mais o Evangelho do que seus filhos, do que a mim. Foi ou não foi, filho? Eu trabalhando, meu filho se machucou uma vez aqui. Ela disse, e agora? Vem logo, calma, eu vou orar aqui. Ele está se eu vou orar, calma, não sei o quê. Minha ficou com uma raiva danada. Eu fiz uma oração, tudo chegou ali. A mulher elogiou, foi a ela. Parabéns, você é uma excelente, o quê, filha? Enfermeira. Fiz o serviço melhor que as enfermeiras daqui. Eu falei, tá vendo aí? Ganhou um elogio. E se eu sou desesperado, irmão? Deixa tudo pra lá. E onde está o Deus que eu sirvo? Aonde eu ponho esse Deus, mano? Uma vez ligaram pra mim, meu filho saiu para entregar bolo de pote. Me ligaram, um colega meu, um policial, ó, acho que vão grampear sua moto aí. O que nós podemos fazer? Eu só falei, Deus proverá. Sabe o que eles fizeram? Os outros 3 policiais, o China, que chama de Jato, e um alemão, que não está mais aqui. Vende 2 bolas de pote para nós aí, somos, vai embora. Compraram 2 bolas de pote aí, irmão. Olha como é que Deus é bom. Mas isso tudo também, irmãos, vai do quê? Do nosso caráter. Da nossa forma de se expressar, aonde a gente anda, aonde a gente passa, aonde a gente chega. Pararam uma vez, eu olhei para ele e falei, Senhor, eu chamei de Senhor. Muitos falam que chamar de Senhor o quê? Não, dá honra a quem tem honra. Então nós temos que saber andar segundo o querer de Deus. Então nós, quando dá esse exemplo, um bom testemunho que é dado aqui, ó, aqueles que acham que vai me derrubar, eles mesmo vão ter que aplaudir a nossa vitória. Mas a vitória do homem não é para se engrandecer, se glorificar. Assim, falaram para mim, o presbítero Léo, por que vocês não fazem uma faixa? Não foi, presbítero Léo? Faz uma faixinha, põe o nome de vocês aí, a prata do pai. Misericórdia, o presbítero já falou, vocês é... Nós ficamos 3 dias rindo disso, irmão. Mas o nome que tem que ser glorificado é o nome de Jesus Cristo, homem. Não é, presbítero? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, Deus tem coisa grande na nossa vida. Aleluia. Deus tem coisa tremenda. Aleluia, Jesus. E eu amo, eu falo com os irmãos aqui, o missionário sempre via, viu, varão? Ele separa lá, vocês pregando na rua, eu admiro isso mesmo. Admiro o irmão, ele sempre está aí nas casas de recuperação do pastor Clóvis, né? O Cláudio, foi isso, né? Cláudio. O Cláudio também. Sempre ele está aí, eu admiro, irmão. Por quê? Deus quer que eu fique aqui preso no meio do mato. A minha obra é aqui, de vocês é no meio do povo. Glória a Deus. Aqui nós vamos no meio dos carrapichos, né, Vamos? Como é que é o lugar que nós foi esse dia que você levou nós lá? Caetê. É o nome do lugar, parece coisa de índio, né? Caetê. Por causa de uma arma, mano. Por causa de uma arma. Igreja grande, ninguém vai atrás deles não. Ela é membro de uma igreja grande. Chegamos na casa lá, tudo, Deus usou o vaso aí, falou com ela, né? Usou a gente, fizemos a nossa parte. Glória a Deus. E a outra já falou o que depois, que estava junto? Vou marcar um dia para vocês ir lá também, não foi isso? Sim. E onde fica o amor das ovelhas? O pastor tem amor pelas ovelhas? Não tem. Não tem mais esse amor. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Ele foi ungido aqui mesmo, presbítero? Ou foi diácono? Foi diácono? Ele foi ungido diaconato. Vamos dar uma surra de Bíblia dele, pastor? Vamos ouvir o diácono aí, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus poderoso, aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Único é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível
ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Jesus, aleluia! Deus está aqui, aleluia, santo como ar que eu respiro. Certo como a manhã que se levanta, tão certo como é de fala e pode ouvir. Deus está aqui, aleluia. Hoje eu falo, aleluia! Como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como Deus te fala e pode ouvir. Glória a Deus, aleluia! Glória! Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Pai. Santo Deus. Deus poderoso, Deus de Israel. Oh, vamos espanhol agora. Permíteme adorar-te, permíteme adorar-te e levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte y prostrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Glória a Deus, aleluia! Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Aleluia, Deus. Glória. Deus poderoso, Deus de Israel. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte y prostrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Aleluia, Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Glória. Glória a Santo Deus. Aleluia. Deus. Vamos voltar falando até mais, né? Glória a Jesus, é bênção, né? Presbítero, amém? Vamos ser Amém. Jesus. Glória a Deus. Deus é poder, amém, irmãos? Não vamos esquecer que hoje é o culto da Santa Ceia. Aleluia, Jesus. Pra a gente pegar depois e participar bem, com paz, harmonia. Bem? Glória a Deus. Sabe a amada igreja na paz do Senhor Jesus? Amém. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, no versos 32 e diante. Deus poderoso, aleluia. Digno de toda a honra e toda a glória. 1 Samuel, capítulo 17, no versos 32 e diante. Aleluia. Aleluia. Deus Todo poderoso. mundo achar, amém? Amém. Diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo
apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Aqui barba é o que? Queixo, queixada. Até aqui. A Bíblia vai dizendo que Davi é ungido e não levantar. Davi ali foi ungido por Samuel. Samuel era o sacerdócio, era um homem escolhido, era uma criança que veio de uma terra fértil, estéril, que se tornou a terra fértil, que veio debaixo de ordenança de uma ordenança de um Deus, que a qual faz uma história de um homem ser constituída, a qual nem os olhos humanos, nem a medicina, nem ninguém na face da terra conseguem compreender a possibilidade de alguém chegar aonde que Deus quer, aonde que aquela pessoa chega, e nem saber o que aquela pessoa vai fazer. Então, em questão de analisar o que Deus tem feito com Davi, não provém da terra, não provém do ensino de teologia, nem da escola, nem da medicina, nem da ciência. Desconhece um ensino que chega a uma comparação que nos leva a entender qual é o início da vida de um homem que está num pasto, que não tem aonde cair, que não tem aonde pisar, e chegar ali aos olhos de Saul e simplesmente dizer para Saul que ele iria contra um homem de 3 metros mais ou menos e 1 palmo de altura, né? Então o que acontece? Davi agora passa essa vida toda, passa esse percurso de vida ali sendo só pela uma palavra, ou seja, Davi foi ungido, somente ungido. É o que nós vemos na palavra de Deus. A palavra vai dizendo assim, que Davi sai da terra, sai lá do seu povoado, sai lá da onde que ele estava apacentando as ovelhas do pasto, e vai até os seus irmãos, porque o seu pai ordenou ele a levar o quê? Alimento, para sustentar os irmãos, e para trazer o quê? Notícia. Então foi uma ordenança de seu pai. Mas no olho de Deus, não é a palavra de Jessé, não é a ordenança de Jessé, mas o propósito de Deus não é as palavras de Jessé. O propósito de Deus não é a ordenança de Jessé. O propósito de Deus está dentro de quem? De Davi. Ou seja, ele está sendo ordenado pelo seu pai. Vai levar alimento para os seus irmãos e seus irmãos. Mas quando chega ali, ele está indo diretamente para o propósito que Deus já tinha colocado no coração dele. Só que até mesmo eu creio que Davi não sabia que lá ele ia enfrentar Golias. Ou seja, foi imediato. Por quê? Porque para Deus não precisa você estudar, não precisa você fazer uma arte marciais, você não precisa fazer academia para você ficar forte, para derrubar um gigante. Ou seja, as coisas de Deus não é como o homem imagina, ou seja, é igual a palavra de Deus. Às vezes a gente fica sentado estudando igual o varão ali. O varão está na fiação, no trilho, onde que Deus quer que tu esteja. Então o que acontece? Quando o homem de Deus agora se prepara para uma batalha, para uma guerra, chega lá e ele pode perder ela, porque ele se preparou. Por quê? Porque foi o preparo do homem. Mas quando o homem se prepara, a última resposta vem de quem? De Deus. Ou seja, o caminho do homem é se preparar. Mas para Deus é o de repente, é o impossível. Por isso que Deus fala que as coisas ocultas é revelada somente por Deus. E as que são visíveis, as que nós vemos, essas são para o homem, são para nós. Então nós fazemos as coisas que vemos. Mas o impossível vem da parte de Deus. Então o que acontece? Davi vai diante de Saul e se apresenta. E fala bem assim, não se preocupe, não atemorize o seu coração. Porque eu há de batalhar com quem? Lutar com quem? Ou seja, derrotar quem? O Golias. Aí Saul vai e fala para ele que ainda ele sendo jovem, como ele ia lutar com um gigante de 3 metros, ou seja, 3 tamanhos dele. Não sei, a Bíblia não fala o tamanho de Davi, mas fala que é jovem, era pequena estatura. Ou seja, vai que a possibilidade de um gigante ser 3 vezes maior do que ele. Só que aí,
Saul vai falando para ele que ele sendo um menino, sendo um jovem, como ele ia derrotar um guerreiro que vinha desde criança sendo treinado, capacitado. Só que aí, entre os olhos humanos, sabe o que acontece através dessas palavras? Às vezes nós olhamos para a física, para o corpo físico, para a nossa estatura, nós olhamos para o nosso irmão como nós enxergamos. Mas só que Deus vai falando assim, Jesus, se não me falha a memória, a Bíblia diz bem assim, ó, que acerca das profecias, que nós temos que examinar as profecias e não os profetas. Ou seja, nós temos que vir para a igreja para quê? Para receber algo da parte de quem? De Deus. E não para receber algo da minha parte. Ou seja, se eu vim aqui olhar para a roupa do missionário, para a roupa da missionária, ou do pastor, ou da pastora, ou do pastor aqui, ou do varão, ou do outro varão também, então o que acontece? Eu não estou vindo aqui, eu estou vindo focando pelaquilo que eu estou vendo. E as coisas de Deus é oculta. A Bíblia vai dizer que as coisas do Senhor são ocultas. Para quê? Por isso que ele vai dizendo assim, clama a mim, responder-te-ei coisas firmes e ocultas que ainda não sabes, as coisas que não estão no nosso coração. Porque é necessário que nós buscamos e que nós entendemos. Mas só que Davi foi levar mantimento e no mesmo momento que ele chega lá, ele vê a afronta de um filisteu. E quando ele chega, ele vai ter quem? Ele vai ter o foco. Sabe o que Davi vai fazer? Ele ouve lá atrás que quem derrotasse Golias casaria com a filha do rei e também não pagaria imposto, seria isento. Só que aí o que acontece? Davi, para ter certeza do que ele ouviu, o que ele fez? Ele foi até quem? Até o rei, Saul, para confirmar aquilo que ele ouviu. Ou seja, ele estava interessado naquelas palavras que foi soltada. Se não fala a memória pelo Eliú, né? Eliú, o seu irmão, um dos seus irmãos vai e diz. Aí ele fala, Saul está lá dizendo. Então o que acontece? Davi se sente interessado pela proposta de Saul. Então o que acontece? Ele contente com aquilo, ele vai até Saul para ter certeza. Ou seja, ele vai até lá e ele fala, Saul, eis-me aqui, não se atemoriza o seu coração. Não se atemoriza, porque eu há de lutar com esse guerreiro, com esse filisteu, e derrotarei ele, vou lutar com ele. Ele está falando, está se apresentando. Mas só que Saul fala, mas como tu, menino, vai lutar com um gigante? Um homem de guerra preparado, estruturado, bem posicionado, e tu, um menino, lutar com ele? Aí ele vai e explica, ele fala assim, quando eu cuidava das ovelhas, eu não matei um leão, eu tirei a ovelha da boca do leão e do urso lá. E com as mãos, a Bíblia vai falando que ele com a mão pegou pelo bigode de um leão e tirou da boca dele a ovelha com a mão. E se nós vermos, o leão não é pequeno, ele tem uma força enorme, como que o homem. Então o que acontece? Davi sabia o que ele estava fazendo. Davi sabia com que ele estaria lidando. Então o que acontece? A Bíblia vai dizendo que quando Davi é ungido, o Espírito Santo, quando retirado de Saul, é colocado sobre Davi. No ato que Davi está sendo ungido, a Bíblia vai dizendo assim, o Espírito Santo se apoderava de Davi e o Espírito Santo saía de Saul. No mesmo tempo que saía de Saul, o Espírito Santo se apoderava de Davi. Ou seja, Davi estava sendo tomado. Apoderar é tomar, é pegar para si. Então Davi estava sendo tomado naquele momento por Deus. Ou seja, Deus estava na direção do que Davi ia fazer, do que Davi ia tomar. Só que a Bíblia não vai dizendo que Davi fez campanha para derrotar o gigante. A Bíblia não vai dizendo que Davi teve que subir para o monte 7 vezes, 21 vezes, teve que fazer o jejum de Daniel, teve que fazer o jejum de Esther. A Bíblia não vai dizendo que nós teríamos que pôr uma placa aqui, campanha de derrubar o gigante. Davi não estava escrito lá, a Bíblia não vai dizer, em momento nenhum, a Bíblia vai dizendo que nós temos que pôr uma placa, que nós temos que pôr um nome, que nós temos que pôr um perfil, um nome direcionado para aquilo que nós temos diante de Deus, porque era coisa oculta. As coisas que são ocultas acontecem no de repente de Deus, mas quando nós trazemos à tona aquilo que só Deus pode fazer, nós está apoiando a mão aonde Deus não quer que ponhamos. Ou seja, quando Davi disse simplesmente para Saul, eu há de derrotar esse gigante, eu há de colocar esse gigante no lugar dele. Então Saul, meio com os olhos dele, com a visão dele, ele fala, como tu, criança, vai derrotar um gigante? Mas Davi não estava olhando para
a estatura. Davi, quando viu o gigante, nós sabemos o que aconteceu? Davi, ele falou assim, eu sei quem me chamou, eu sei qual é o meu propósito. Davi estava dizendo, mesmo em silêncio, mesmo com não a Bíblia dizendo o que Davi falou a respeito daquilo que Deus tem colocado. Eu sei quem colocou em mim a unção. Eu sei de quem que é a unção. Quem construiu aquele gigante, quem põe lá em cima foi quem? Foi o Deus que põe a unção na minha vida. Então Davi, ele não estava se importando com a aparência, ele não estava se preocupando com jejuar, orar. A única coisa que Davi se preocupou é quem esse homem está afrontando. Ou seja, Davi se colocou como um homem que se doeu, porque falou mal de quem? De um Deus de Israel. De uma batalha que após o Deus de Israel ter colocado diante com os filisteus. Ou seja, foi uma afronta a um Deus vivo. Né? Foi uma afronta. Então, as palavras que esse varão estava falando aqui, que os apóstolos, os homens de Deus, eles se doíam. Ou seja, eles davam a minha vida, que importa que minha vida caia, mas que o evangelho de Cristo seja pregado, que me importa. Por isso ele vai falando assim que os filhos das trevas é mais prudente. Por quê? Porque os filhos da luz se limita nas coisas que são eternas de Deus, que são possíveis. Deus falou bem assim, não se preocupa lá, que a Bíblia fala bem assim, não importa, porque eu e ti é quem? A palavra fala bem assim, que eu e Deus, nós e Deus, ou seja, uma pessoa só com Deus, já é a maioria. Então qual é a nossa preocupação daquilo que nós temos que fazer diante de Deus? Então o que acontece? Hoje em dia a gente quer mostrar, a gente quer falar que nós fazemos, a gente quer fazer, é o que está acontecendo. E não pode acontecer dessa maneira. Se a gente observar a Bíblia, a palavra de Deus, não vai dizendo que nenhum profeta, quando foi profetizar, quando foi levar uma palavra, quando foi levar, não estava em cima do monte, com a placa escrita lá, campanha de 7 dias, de 21 dias, de Salmo 127, Salmo 113, Salmo 115, Salmo 75, Salmo 23, em cima de uma oração. Ou seja, está colocando algo que é a parte de Deus, que Deus quer comprar, não de repente. É igual esse culto, nós sabemos o que vai acontecer aqui? Sabe que se Deus quer o louvor, será que Deus quer a adoração? Será que Deus quer uma oração? Ou será que Deus quer uma humilhação? Ou será que Deus quer um coração quebrantado? Ou seja, o de repente de Deus acontece no momento que nós abrimos a nossa boca e tem a convicção do que nós falamos. Por quê? Porque quando Davi estava diante do Golias, ele viu a oportunidade de quê? De ser o quê? Ele já era ungido a rei, mas faltava algo para Davi. Saul falou para ele assim, não, tu não vai derrotar Davi. Sabe o que eu vejo? A gente precisando de opinião, de pessoas para subir aonde que a gente precisa subir diante de Deus. E a gente vai ver que dentro da palavra de Deus, Davi em momento nenhum prostrou no chão e pediu uma direção para Deus. Ele já tinha convicção, ele falou assim, quem me chamou e quem me ungiu. Se me ungiu é para quê? Para mim ser um guerreiro. E se o guerreiro está afrontando o povo de Israel e não tem homem que é coragem, ele se levantou e falou, eu vou até o rei, porque eu já sei a minha posição, eu vou derrotar ele como eu derrotei os gigantes. Mesmo Saul falando desse, mas moço, vai para tua casa, você é pequeno. Tu vai ganhar aqui um gigante, ou seja, é a mesma coisa na nossa vida. Talvez a gente está lá, o varão está lá pregando, o cara fala aí, vagabunda, vai para casa. Você vê isso aí como uma batalha diante de Deus. Ah, esse gigante vai cair por terra. Porque mesmo que a afronta vem, quer dizer que você vai se pôr numa posição a qual Deus te criou, a qual Deus te posicionou. Ou seja, às vezes, o varão até falou, mas eu sou servo inútil, mas o servo inútil só faz aquilo que manda. O servo inútil só faz o que manda. Davi não precisou ser mandado. Davi foi rejeitado por Saul, pelo seu pai, e até por o profeta, como é o nome do profeta? O profeta que ungiu Saul, que ungiu Davi? Samuel, o profeta Samuel. Chegou lá, escolheu logo um grandão. Então o que acontece? Foi tudo pela aparência. O pequenininho ficou rejeitado, mas Deus estava no cantinho separando ele. Então o que acontece? Toda hora que nós ponhamos nossos olhos físicos para observar alguém, ou para observar uma música, um louvor, que alguém vem trazer, e não olhar que o oculto de Deus pode acontecer naquela vida, nós estamos condenando aquela pessoa, assim como estavam condenando Davi. Então vai chegar um momento na nossa vida que nós temos que fazer o quê? Esperar o de repente de Deus acontecer. É como a gente fala bem assim, vamos levantar uma campanha aqui de relacionamento, os casais. E a Bíblia nunca falou de pregar um relacionamento.
Nunca falou de pregar um casamento, nunca falou de pregar, mas falou sempre de levar o evangelho de Cristo, a criatura a qual precisa ouvir que Jesus Cristo é aquele que liberta, que salva. Por isso que o milagre não acontece, porque não tem homens que têm convicção do que fala. Ou seja, prega pela palavra, mas não prega porque está vivendo, prega porque está olhando. Não é porque está dentro de si, está enraizado. A Bíblia fala bem assim, com Davi fala bem assim, Senhor, se não me falha a memória, ata no meu coração a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, mas para mim ser o guerreiro, para ele ser o guerreiro, para ele ser o que era. Então Davi tinha a palavra de Deus dentro do seu coração para quê? Para derrotar o Golias. Então o que acontece? Davi, a Bíblia não vai dizendo que Davi pediu orientação para ninguém, pediu uma criança, um jovem. Ele só pediu a oportunidade para deixar ele fazer o que ele queria, que era diante de Deus. Tirar aquela afronta do meio do povo de Israel. Ou seja, vai chegar um momento na nossa vida que Deus vai te provar dessa maneira. Que Deus vai permitir alguém te pisar no seu pé e falar bem assim, para de pregar, sai daqui, vai para outro lugar, para ver se você vai recuar. Para ver se eu vou recuar. Então vai chegar um momento na nossa vida que nós temos que analisar quem somos nós verdadeiramente. Às vezes a gente fala bem assim, eu sou um covarde. Porque se eu sou um covarde, Deus está vendo de mim. Se eu estou covardando, então o Espírito Santo está deixando para trás, ele está ficando para trás. Qual a reverência? Paulo falou bem assim, sejam imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Ele estava imitando quem? Então Paulo não foi covarde, ele foi um homem que ele estava imitando Jesus Cristo. Ele estava vivendo Jesus Cristo. Davi, ele estava apanhando, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele é um homem configurado como um Deus. Ele estava levando o que Jesus Cristo, a linhagem, até chegar onde Jesus Cristo viesse. Só que o que acontece? Davi estava numa posição que ele tinha que honrar a personalidade, o caráter de um homem, de um guerreiro diante de Deus. Porque não adianta pregar, não adianta louvar e depois eu ficar em casa, entristecido, angustiado, nem sabendo que aqui em cima do altar eu dei uma palavra que pode quebrar a cadeia, que pode separar os ossos entre as medulas, que é a espada, que é a palavra de Deus. Ou seja, eu falei de uma palavra que ela cura, que ela liberta, que ela tira você de uma perseguição, que ela muda os seus projetos. Às vezes o projeto seu está indo para a derrota, mas Deus faz com que essa palavra entre lá dentro e muda os projetos. Mesmo que está dentro de perseguições, de prova, de luta, mas Deus faz você ir conforme aquilo que ele tem dentro da palavra. Ou seja, Davi ele não precisou de orientação de rei, dos seus irmãos, e nem do homem que era estruturado, general do exército. Simplesmente ele falou bem assim, permita que eu vou lá e derrota. Ele foi lá só confirmar. Por que ele foi confirmar? Porque ele sabia que a capacidade ele tinha. Então nós temos, então vamos lá, diante de Deus. Porque nós e Deus é a maioria. Eu e Deus é a maioria. E quem é a maioria que vai vir contra isso? Ninguém, né? Agradeço a rica oportunidade. Amém. Amém. Posso acrescentar mais umas coisinhas? Amém. Glória a Deus. Quem é, pois, esse circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Né? Ele vem contra mim com espada, com lança, e eu vou contra ele em nome do Senhor. É tremendo, né, irmão? É a bênção do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem poder, Deus tem coisas tremendas, porque eu costumo assim, cada um de nós tem um chamado, tem uma visão, Deus trabalha na vida de cada um individual, né, irmão? Deus tem um particular com cada um, o Espírito Santo de Deus usa. Deus me usa de uma maneira que às vezes nem eu me entendo, nem eu mesmo compreendo. Porque igual o varão falou, irmão, se eu ficar aqui, se eu pegar a Bíblia como se fosse um livrinho de história, Jesus falou em meu nome, se credes em meu nome, para as obras que eu fiz e maiores ainda. Ressurreição, irmãos. Abriu o mar vermelho. Estão vendo por aí isso? Às vezes eu olho para mim no espelho. Minha esposa fala muitas vezes disso. O povo vai achar que você é doido. Estou trabalhando lá no Joel lá, ele rejeita a igreja católica, ele prega. E às vezes eu estou lá e estou pregando comigo mesmo, falando de Jesus para mim mesmo. Ele olha assim e falou, não, eu vi que você falou em Deus o ano inteiro aí, né? Sentei na cabeça, eu falei, não, o Espírito Santo estava me lembrando. E nós ficamos conversando a palavra. E eles entendem, eles sabem, irmão. Mas o Espírito Santo ainda não converteu. É tudo no tempo de Deus. Aí eu falo, agora eu entendi porque Deus me colocou para trabalhar lá dentro. Eu entendi isso aí. Mistério. Fiquei sabendo que o pedreiro que passou lá cobrou R$500 mais barato que eu. E eu falei assim para ele, para não fazer, eu quero X. E ele, depois eu quero que tu faça.
Vocês estão entendendo o mistério? Vamos ouvir aqui a pastora Patrícia, né? Louvar o Senhor. E logo após o varão prepara a mensagem. E logo após o missionário Renê vai entrar com a ministração da Santa Ceia, né? É isso. Salve o Pai de Jesus. Amém. Vou tentar louvar um hino aqui. Não presta atenção na minha voz, não. Presta na letra do hino, tá? Quem vê o crente sorrindo, de repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivos pra chorar. Mas há uma diferença quando o crente enfrenta os problemas seus. É que o crente não chora pro mundo vir, ele chora pra Deus. Seu planto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. Mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz o coração com som sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Glória a Deus, aleluia! Quem chora pra Deus tem resposta. O que Deus não suporta, vê a lágrima de um crente não agir. Oh, quem chora pra Deus tem resposta. O que Deus não suporta, vê a lágrima de um crente não agir. Deus, santo, santo é o Senhor. Eu estava ali sentada ali, né? Até dar uma dos irmãos, aí eu senti no coração de falar assim. Deus mandou fazer uma pergunta assim para a igreja, né? Não sei para quem que é, né? Se eu falar, tá mentindo. Ele perguntou: você acha que você está chorando muito? Não é nem nada do que ele tem ainda. Você ainda vai chorar muito ainda. E ele falou assim, irmãos, tocou no meu coração, sabe? Que algo tá fazendo, não tá agradando. Sabe? Não tô falando em questão de pecado, não. É questão de estar colocando a mão onde não é para colocar. Tá falando de que não é para falar, irmãos. Se Deus cobra. Então não adianta você reclamar: Senhor, eu tô orando, tô buscando, Senhor, eu tô orando, tô buscando. Por que o Senhor não me dá isso? Eu tô pedindo há muito tempo essa vez, não tô conseguindo. Então para de mexer com o Filho de Deus. No momento que você parar de mexer com o Filho de Deus, Deus vai começar. Não acha, irmãos, que tipo assim, mas fulano fala isso, aquilo. Não é assim, irmãos. Tem que ser da forma que Deus quer, não é da forma que você quer, não. Faça as coisas da forma que Deus quer, não é da sua forma. Entendeu? Ele falou assim: você vai chorar um pouco mais ainda. Você vai chorar um pouco, você vai pedir um pouquinho mais. No meu tempo eu vou dar. Não é no tempo que você quer, não, filho. Não é o tempo que você quer, não. É o tempo que ele determina. Namasiramandas. Xeramandas, Serakandamarasi, Gandaramandas. Xeramandas, Gandaramandas, Seramandas. Xeramandas, Mandas, Giramandas. Tantas coisas, filho, para tu se preocupar. Ramandas, Gandaramandas. Pra que tu tá pedindo isso, Mandashi, Gandaramandas? Vai atrás das almas, Mandas. Ramandashi, Gandaramandas, Ramandas. Ramandashi, Gandaramandashi, Gandaramandas. Quando tu ajoelha no teu quarto, filho, e fala: Deus, eu quero. Deus é minha, Ramandas, Ramandas. Não é, não. Não é do jeito que tu quer, não. Ramandas, 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 tu vai fazer da forma que eu quero, Mandas, Ramandas. Ramandas, Ramandas, eu vou apertar. Ramandas, Ramandas, tu sabe que eu tô falando contigo, filho. Porque você falou de madrugada, Senhor. Se for necessário apertar, Pai, aperta. Ramandas, Ramandas, Ramandas. Ramandas, Aradi, Ramandas, Ramandas. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Glória a Deus, aleluia. Deus mandou falar dessa forma ainda, irmão, para outra pessoa aqui dentro. Ramandas, Aradi, Ramandas. Jaramandas, porque eu tô colocando dessa forma, tu tá
tirando, Maramandasi, Gandaramandasi, eu não mandei tu ficar aqui, Ramandasi. Jaramandasi, Gandramandasi, Ramandasi, por que tu quer ficar rodando o mundo? Não é dessa forma que eu te quero não, Ramandasi, Ramandasi, eu te quero é aqui, ó, é no deserto, Ramandasi, é no deserto que eu quero. Ramandasi, Ramandasi, Gandramandasi. Eu não quero você rodando o mundo não, Ramandasi, Gandramandasi, Ramandasi. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Oh, Deus Santo. Glória a Deus, aleluia.